Hi guys, how are you doing? I hope everything's okay. Pessoal, tô com um problema no YouTube e não tá dando. Eu tentei ontem acessar para fazer um teste, para fazer uma live, sem sucesso. Vamos ver ao passar dos dias como que vai ser, ok? Que eu sinceramente não sei. Por enquanto vou manter vídeo, vou mandando os vídeos. Então a gente tinha aí a tarefa, tá? A nossa tarefa que era para traduzir para o português, né? Que era o contrário daquilo que a gente estava fazendo, né? Que era do português para o inglês. Então vamos lá. A primeira resposta, a primeira pergunta é: How old is Billy's father? Né? Quantos anos tem o pai do Billy? Lembrando sempre que quando eu vou perguntar quantos anos você tem ou quando eu vou responder, eu não vou usar o tem, né, do verbo ter. Porque em português a gente fala quantos anos você tem, né? E lá é quantos anos você está, tá? Então usa o verbo to be, cuidado, ok? Então, how old is Billy's father? Quantos anos o pai do Billy tem? Resposta, ele tem 76. Number 2. Are your parents at home? Os seus parents, pais, né? Os seus pais estão em casa? Resposta, my mother, minha mãe está. A minha mãe está, mas o meu pai não, tá? Number 3. Vai corrigindo aí. Qual é a profissão dela, ou qual é a ocupação dela, tá? Ela é uma manager, gerente, tá? Gerente. Number 4. A escola deles é grande? Não, ela não é. Tá? Their school. A escola deles ou delas. Number 5. Are you Brazilian? Are you Brazilian? Você é brasileiro ou você é brasileira? Yes, I am. Sim, eu sou. Number 6. Are you Brazilian? Vocês são brasileiros? Não, nós não somos. Tá? Então reparem que é a mesma pergunta. Lembra que o you pode ser você e pode ser vocês, tá? Ok, number 7. Where are our friends? Onde estão os nossos amigos? They are at Lucy's house. Eles estão na casa da Lucy. Number 8. Who are those boys? Quem são? O que é those? Those é o plural de that. That não é aquele, aquela? Então, those é o plural de that. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, quem são aqueles garotos? They are our colleagues. Colegas. Ok? 9. Where is Marion's brother? Aonde está o irmão da Marion? Where is Mary's brother? He is in the classroom. Onde está o irmão da Mary? Ele está na sala de aula. Ok? If you have any question, guys, please ask me. Perguntar como? Escrevendo no grupo, ok? No grupo. Pode perguntar lá que eu vou responder. Ok. Vamos prosseguir. Eu enviei para vocês o material na aula passada já. É o mesmo que eu estou usando aqui, tá? Prosseguindo, a gente vai ter o verbo to be ainda. Porém, a gente tinha visto o que? Verbo to be. No presente, né? Eu estou, eu sou, ela é, ela está, eles estão, nós estamos. Vamos ver o verbo to be ainda. Tá? Ser ou estar, só que no passado agora. Como que eu falo? Eu estava cansado ontem. Ela estava muito bonita. Beleza? Então a gente vai ver o verbo to be no passado. Então vocês têm aí no caderno de vocês? Eu vou escrever aqui só para ficar mais didático, tá? Então vai ser o passado. Ok? Então eu, pessoal, I sempre vai combinar com was agora, tá? I was. Eu era, eu estava. Tá? You. You vai combinar com were, tá? Were. You were, ok? You vai combinar sempre com were. Cuidado, a pronúncia do were. Muita gente tem a tendência de falar where. Cuidado, né? Where é onde. Lembra?
né? W-H-E-R-E. Where, onde? Were, é fechado, tá? Were. He, she e it, vou colocar os três já. A gente vai usar o was também, tá? Então, he was, she was, it was. Tá ok? Por exemplo, he was very upset. O cara ele tava muito chateado. She was a stranger. Ela era uma estranha. Cuidado que o verbo to be, como foi a festa? It was amazing. Foi incrível. Foi. Estava. Ok? Não tem nada a ver com foi de ir para um lugar, tá? Que o passado daí seria foi. Não é. Não tem esse movimento. Esse foi, no caso, é um estado. É importante saber isso. We, nós éramos, nós estávamos, tá? Nós éramos, nós estávamos, we were. We were very sad. Nós estávamos muito tristes, porque um amigo nosso pegou o coronavírus. Então, we were very sad. O you aqui vai ser were também, claro, igual lá em cima, né? Vocês. Vocês eram, vocês estavam. E o último, they. They, eles were também. Então, reparem que eu acho que é mais fácil do que o presente, né? Porque lá a gente tem o am, o is e o are. Três opções. Aqui a gente só tem duas opções, que é ou was ou were. Então, é só memorizar. I was e os três aqui, he, she, it, é was. O you e os plurais aqui de baixo, eles serão were. A gente vai usar o were para esses caras aqui, ok? É importante lembrar que a gente não usa contração, tá? I was. Não tem apóstrofe S, é I was, ok? She was, you were. É direto, tá? Sem contração. Para fazer uma negativa, é o mesmo processo, pessoal. Agora, daqui em diante vai ficar mais fácil, porque vocês já aprenderam a ideia principal do inglês, lá no verbo to be, a estrutura principal, tá? Então, nessa frase, por exemplo, they were good. Ok? They were good friends. Eles eram bons amigos. Ok? Se eu quiser falar, eles não eram bons amigos. They were not good friends. Ok? Coloquei um not aí, não coloquei? Mesma coisa. Mesma coisa lá do presente. Você coloca o not na frente do verbo to be, ok? Só, fácil, né? Posso contrair aqui, professor, work ou not? Aí sim você pode. O que não dá para contrair é o pronome pessoal aqui, né? Com o verbo. Mas aqui dá. Então eu posso falar o quê? Weren't. Posso falar they weren't good friends. They weren't good friends. Outro exemplo aqui. She was 12 years old. She was 12 years old. Ela tinha 12 anos. Né? Quando ela foi para a China, ela tinha 12 anos. Então, when she went to China, she was 20 years old. Ok? Tá, para eu negar. She was not 12 years old when she went to China. She was not. Posso contrair o was com not? Pode. Posso contrair. Vira wasn't. Wasn't. She wasn't 12 years old. Ok? She wasn't. Questions? 2 exemplos, acho que tá bom. Qualquer coisa me pergunta lá, pessoal. Ok, para fazer pergunta, mesma historinha de sempre, né? Eu pego o verbo to be e coloco ele antes do sujeito da frase, né? Então, o verbo to be vai vir antes. Good friends
Were they good friends? Eles eram bons amigos? A resposta é igual. A gente tem a resposta positiva e a resposta negativa. Se tratando de respostas curtas, né? She was 12 years old. Afirmei. Agora eu quero perguntar. Ela tinha 12 anos de idade? Como que vai ficar? Was she 12 years old? Was she 12 years old? Respostas curtas, né? Short answers. Mesma coisa, mesma lógica. Temos uma resposta, então, positiva e uma negativa, né? Uma positiva e uma negativa. A positiva, were they good friends? Yes, vírgula, they were. Sim, eles eram. Ou no, vírgula, they were not. Ou weren't. Ok? Was she 12 years old? Resposta positiva, yes. Ela tinha. She was. She was. No. No, she wasn't. Ok? O bom de aula gravada é que você pode voltar 70 vezes, né? Se for preciso para você pegar. Beleza, pessoal. Próxima página, nós temos aí um Translate into English. Então é para você traduzir para o inglês, ok? Então pausa o vídeo, faz aí, depois volta para a gente corrigir, tá? Beleza? Então a primeira pergunta é: a nossa professora estava muito ocupada? Como que eu faço essa pergunta em inglês? A nossa professora estava muito ocupada? Então vamos lá. Quem que é o sujeito da frase? A nossa professora, certo? Não é só a professora, pessoal. Quando tiver um adjetivo possessivo, meu, seu, sua, delas, nós, o sujeito da frase vai ser a nossa professora, ou o meu carro, ou a minha prima, ou a nossa mãe, certo? Sempre o sujeito vai estar junto com o adjetivo possessivo. Então o sujeito aí é a nossa professora, certo? Our teacher, certo? A nossa professora. Lembra que eu não posso pôr o a antes de adjetivo possessivo, né? Então, eu não vou falar the our teacher. Eu vou falar só our teacher. Tá? Então, our teacher. Qual que é o verbo aí? Estava, né? Certo, estava. Será que é were ou was? Pensa. A nossa professora é uma mulher, não é? Não é she, a nossa professora. She combina com was ou com were? Olha lá na lista, na tabelinha. Was. Então, eu vou colocar o was. Aonde? Se fosse uma afirmativa, eu ia falar our teacher was... Como é uma pergunta, pessoal, o was tem que vir antes do sujeito. Então vai ser was our teacher. A nossa professora estava o quê? Muito ocupada. Como que é muito? Very. Ocupada? Busy. Interrogação. É uma pergunta, né? Então ficou, was our teacher very busy? Número 1, né? A resposta aí então é sim, estava, né? Só que em inglês, pessoal, eu não posso colocar yes, is. Eu não posso fazer isso, né? Porque eu não sei quem é o sujeito aqui. Eu não posso falar sim, estava. Eu preciso fazer sempre usando aquela fórmula lá. Sim ou não, vírgula, a pessoa, né, o pronome pessoal e aí o verbo, tá? Então vai ficar yes, ela, she was. Beleza? É a regrinha. Number 2. Quem eram aquelas meninas? Quem eram aquelas meninas? Quem é who? Who, a gente já viu aula passada, né? Quem? Tá falando de quem, pessoal? Aquelas meninas, não é? Those girls. Então, qual é o verbo to be que eu vou usar aqui? Were, né? Por quê? Porque aquelas meninas são elas, né? Elas, they, combina com were na lista, na tabelinha lá. Who were those girls?
Who were those girls? Quem são? Claro que informalmente você pode responder our cousins, mas eu aconselho vocês a responderem they were our cousins. They were our cousins, ok? Number 3. Você foi um bom aluno? Você foi um bom aluno? Ó, o foi aí, pessoal, que eu falei. Cuidado, esse foi não tem nada a ver com ir. Sair de um lugar e ir para o outro, tá? Tem a ver com estava. Você era, no caso aí. Você era um bom aluno, tá? Então, cuidado. Você foi um bom aluno? Como vai ficar? Eu sei que você é you, né? É pergunta? O verbo to be vem antes. Então vai ficar... Qual verbo to be aí que eu vou usar? Were ou was? Were. Were you a good student? Were you a good student? Resposta? Resposta curta. Sim, fui. Como é que vai ficar? Yes, I was. Yes, I was. Good. Ok, number 4. O que vocês estavam fazendo, né? Então, what, vocês é you, né? What, qual vou usar aí? Were ou was? Were. What were you fazendo, pessoal? Fazer não é do? O verbo fazer? Fazendo é doing. ING, tá? Cuidado com esse doing, com a pronúncia. Eu estudei uma vez e tinha uma aluna também que estava fazendo o curso comigo e o professor falava tipo 70 vezes a palavra doing, going, né? Termina com G, né? E ela perguntava, professor, ali no doing, cuidado, pessoal, fala doing ou going. Pensa no seguinte, como que você fala shopping? Você fala shopping? Não, né? Fala shopping. Mesma coisa, tá? Não fala o G. Ok? What were you doing? O que vocês estavam fazendo? A resposta é, eu estava assistindo TV e ela estava lendo um livro. Então não temos resposta curta nessa, olha só. Eu estava assistindo. Como vai ficar? I was assistindo, pessoal. O verbo assistir, anota aí, tá? É watch. Então assistindo, watching. O que ela estava assistindo? TV. E ela, né? And she was lendo um livro. Como que é ler? É read. Verbo to read. Reading a book. Okay? I was watching TV and she was reading a book. Number 5. Quem estava lá? Quem estava lá? Então, eu já sei como que eu falo quem, né? Who was? Por quê, professor? Porque nesse caso aqui, eu não tenho sujeito. Eu quero saber quem, né? Eu quero saber quem é esse sujeito. Então, who? Aí eu vou usar o was mesmo, tá, pessoal? Quando vocês encararem uma situação tipo essa, quem estava lá? Aí você vai usar o was, tá? Quem estava lá? Nós. Lembrando, em inglês eu não posso responder we. Não dá, tá? Então, eu vou responder quem estava lá? Nós estávamos. Tá? Eu tenho que fazer isso. Então, we combina com o quê? Was ou were? Were, né? We were. We were. Nós estávamos. Tá? Ok, a última. Foi difícil? Essa é legal. Essa pega um monte de aluno aí. Então, pensa sempre assim. Eu não posso escrever was difficult. Para eu colocar o verbo, eu preciso colocar quem. Alguém faz a ação, tá? Alguém tem que fazer a ação. Então, nesse caso, como eu não sei,
né? Foi difícil, alguma coisa foi difícil, então eu vou chamar de it, tá? Então se eu quiser afirmar foi difícil, eu não posso falar só was difficult. Eu não posso falar só was difficult, eu tenho que falar que é alguma coisa, então eu vou colocar o it. Então, it was difficult, afirmei, it was difficult, foi difícil, tá? Para fazer pergunta, se eu escrevi it was difficult, é só inverter, né? Então, como que vai ficar? O was vai vir antes do it, tá? Was it difficult? Was it difficult? Foi difícil? Resposta curta, não, não foi. No, it was not or wasn't. No, it wasn't. Essa é a resposta, né? No, it wasn't. Não, não foi. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Próximo assunto. O verbo haver, ok? Verbo haver. Então a gente fala aqui no Brasil, tem um carro lá fora. Tem uma mulher te esperando, né? Há um pássaro no telhado. Então a gente usa o há, tem. Acho que tem é mais comum, né? A ideia é, existe alguma coisa, tá? A ideia é essa. Então, como que eu vou falar o tem, o a em inglês? Então eu vou usar o there mais o verbo to be. Então o que significa isso? O verbo haver, tá? Então, por exemplo, se eu falo there, o verbo to be que eu vou usar é no singular. There is. There is a boy outside. Né? Tem um garoto lá fora. There is a boy outside. Então there is é tem. There is a man waiting for you. Tem um homem te esperando. Tem um homem esperando por você. There is. Tem, tá? Ok. Se eu quiser falar no plural, pessoal, eu vou usar o quê? There mais verbo to be também. Só que agora eu vou usar o verbo to be are. There are. Existem ou tem three boys. 3 garotos. 3 boys. Outside. Então, lembrando, eu estou falando no presente, tá? A gente foi para o passado, mas voltamos para o presente, ok? There are 3 boys outside. There are 3 boys outside. Tem 3 meninos lá fora. Tem 5 homens esperando por você. Sei lá, uma gangue, beleza? Então, there are 5 men, plural de men and men. Men. There are 5 men waiting for you. Ok? Então, there is, tem, e there are, existem, tem, no plural, tá? Alright? Good. Então, obviamente, pessoal, se a gente quiser falar no passado, eu vou o quê? Trocar apenas o verbo to be, que está no presente, por um verbo to be que está no passado. Certo? Pela forma no passado. Então, por exemplo, there is a boy outside. Tem, né? Um menino lá fora. Eu quero falar que havia, tinha um menino lá fora. Então eu vou falar o quê? There was. Então é só substituir, tá? Então, havia um menino lá fora. Ele foi embora já. Então, there was. Havia um homem esperando por você. O cara foi embora, você demorou. Então, there was. Então no passado é a mesma coisa. Só mudar o verbo to be, tá? Haviam 3 garotos lá fora. Haviam. There were. Agora plural. Plural, were, tá? There were 3 boys outside. Haviam. There were 5 men
waiting for you. Haviam, né, 5 homens esperando por você. Ok, pessoal, negativa, mesma história. Você vai pôr o not, tá? There was not a boy outside. Ou there wasn't a boy outside. Você negou, tá? Simples, mesmo procedimento. Para fazer a pergunta, eu vou inverter, tá? Ao invés de eu falar there was a boy outside, eu vou falar was there. Was there a boy outside? Tinha um menino lá fora? Parece que eu vi. Was there? E no plural também a mesma coisa. Were there 5 men waiting for you? Were there, ok? Então é só inverter. Acho que não precisa explicar de novo, né? Good. Resposta curta, pessoal. Mesma historinha de sempre. Então aqui, tinha um menino lá fora? Resposta curta positiva. Yes. There was. Sim, havia. Sim, tinha. Ou no, there wasn't. Ou was not. Outra coisa importante que a gente tem que saber, pessoal, é como que eu falo quanto em inglês, né? Quantos carros você tem? Quantas pessoas tem na festa? Então eu preciso saber como que eu falo quantos, quantas, ou quanto, quanta, tá? Então a gente vai usar ou how many ou how much. How many eu vou usar para coisas contáveis. O que são coisas contáveis? Obviamente, coisas que dá para contar. O que dá para contar? Pessoas? Dá para contar pessoas. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Mesas. Uma mesa, 2 mesas, 3 mesas. Dá para contar. Cadeiras. Uma cadeira, 2 cadeiras. Beleza? Coisas que dá para contar. Vamos dar um exemplo aqui então. Quantas pessoas tem na sala? Quantas pessoas tem na sala? Então vamos lá. Quantas? How many? Pessoas. People. Tem. Are there. Por que are there? Lembra do haver? There are. Tem. Então, eu inverti por quê? Porque é uma pergunta, né? Por isso que eu inverti. Então ficou. Quantas pessoas? Por que é are e não is? Porque o sujeito aqui são pessoas. É plural, né? Se fosse uma pessoa só, aí seria is, mas não ia fazer sentido. Então, how many people are there? Tem. In the classroom. Né? Ou how many students are there in the classroom? Ok? There are 32 students, for example. Ok? How many eu vou usar para coisas contáveis. Quantos, quantas, beleza. E o how much? How much eu vou usar para coisas incontáveis. O que são coisas incontáveis? O que não dá para contar? Então, não dá para contar, por exemplo, esperança, né? Quanta esperança tem no seu coração? Ou quanta esperança você tem? Eu tenho 3 esperanças. Não dá, né? Quanto amor você tem? Não dá para contar. Eu tenho 5 amores. Não faz sentido, né? Por exemplo, você está bebendo seu chá, seu café e alguém pergunta: quanto açúcar você quer? Dá para contar açúcar, gente? Não dá para contar açúcar, né? Você não vai contar grão por grão. Então, a gente entende, né, que é uma coisa incontável. Eu quero 3 açúcares. Não faz sentido, né? Então, how much a gente vai usar para coisas incontáveis. Então, vou dar exemplo, né? Então, eu vou usar para quanto e para quanta. Exemplos. Um exemplo aqui. How much money is there in the safe? Então, safe, cofre, tá? Safe, cofre. How much money, quanto dinheiro tem no cofre? Professor, mas dinheiro dá para contar. Não dá para contar dinheiro. Se eu pergunto, quanto dinheiro você tem? Você vai responder, eu tenho 4 dinheiros. Não, né? Ou você tem pouco ou você tem bastante. Então é incontável. Se eu perguntar, quantos reais você tem? Aí é contável. Aí é how many, tá?
How many dollars? How many dollars do you have? Dá para contar dólares? Dá, tá? Mas nesse caso, dinheiro é incontável, ok? Ok, pessoal? Temos aí na próxima página um diálogo, tá? Uma conversa entre duas pessoas, a Vera e o Bob. Então, o título aí é Talking About Bruce's House. To talk, o verbo to talk, anota aí, é conversar, tá? Então, a tradução pode ser falando sobre a escola do Bruce ou conversando sobre a escola do Bruce. Se a gente estivesse na sala, poderíamos fazer duplas, né, para a gente um conversar com o outro e fazer esse diálogo acontecer. Como não dá, eu vou falando aqui, vocês repetem aí para vocês treinarem as pronúncias, ok? Mas primeiro eu quero que vocês deem uma olhada no texto, analisem com calma, tentem entender a historinha, tá? Se tiver alguma dúvida, pesquisa, faz uma pesquisinha rápida aí, ou pergunta no grupo. Aí eu volto para a gente ler o texto e traduzir as palavras que vocês não entenderam, ok? Então dá um pause aí e vai para o texto. Ok? Então o diálogo ali começa com a Vera. Hi Bob, what are you doing? Oi Bob, o que você está fazendo? Ok? What are you doing? Aí o Bob responde, Hi Vera, I'm thinking about Bruce's school. Oi Vera, eu estou... O que é think? O verbo to think, pessoal. To think é pensar, né? Então aí eu estou thinking, pensando sobre, esse about aí, sobre a escola do Bruce. Estou pensando na escola do Bruce. I was there yesterday. Eu estava lá ontem. Ok? I was there yesterday. A Vera pergunta, Is it nice? Né? Ela é bonita? Oh, yes. It's first class. Sim, é de primeira linha. Essa é a ideia, né, do first class aí. É coisa de primeira. Are there many facilities there? Né? Tem muitas. Esse facilities aí seria instalações, tá? Dependências na escola, lá, there. Aí o Bob responde, yes, many. Sim, muitas. There is a huge canteen, a modern sports center with an Olympic-sized swimming pool, a computer's room. E ele continua, né? O que ele respondeu então? Sim, muitas. There is a huge canteen. O que é canteen? Canteen não é cantina, tá? É refeitório. Então, anota aí. Tem um huge. O que é huge? Imenso, né? Tem um refeitório imenso. A Modern Sports Center, um moderno centro de esportes, com uma piscina olímpica, uma sala de informática e muito mais, né? How many computers are there in the computers room? Quantos computadores tem, né, na sala de informática? Ele falou, well, more than 30, I guess. Bem, mais de 30, eu acho. Is there a theater there? Is there a theater there? Tem um teatro lá? Yes, there is. And they are building a music center too. Sim, tem. E eles estão building, pessoal. O verbo to build, anota aí. To build é construir, tá? Então, building, construindo. Eles estão construindo um centro de música. Também, esse to no final aí, né? Também. Was Bruce's teacher there? A professora do Bruce estava lá? Well, she was, but she was in a meeting. Sim, ela estava. Mas ela estava em uma meeting, reunião. Tá? Aí a Vera pergunta, what is her name? Qual é o nome dela? Her name. It's Sheila. Nice talking to you, Bob. See you later. O que quer dizer isso, né? Nice talking to you, foi bom falar com você. Bob, see you later. Bye. Aí o Bob fala bye. Nosso último exercício da aula, pessoal. Translate into English. Então, onde o Bob esteve ontem? Como que eu faço essa pergunta? Onde o Bob esteve ontem? Where? Onde, né? Quem que é o sujeito? Meu Bob? Então, antes do Bob, eu tenho que colocar o verbo to be aí. Onde esteve? Onde estava, né? Vamos pensar assim. Where was Bob? Where was Bob? Quando? Ontem?
Yesterday. Where was Bob yesterday? Tá? Qual que é a resposta? Ele estava na escola do Bruce. Então vai ficar como? Ele estava. He was at Bruce's school. Okay? Number 2. Ela é grande. Ela é grande. Quem é esse ela? Não é she, né? Eu não estou falando de uma pessoa do sexo feminino. Não. Eu estou me referindo à escola. Então esse ela é it. É uma pergunta? Eu vou inverter. Verbo to be antes do it. Então vai ficar: Is it big? Ela é grande? Resposta curta. Sim, ela é. Yes. Yes. Yes, it is. Number 3. Tem um refeitório na escola dele? Tem. Não vale por have, tá? No caso aí a escola não é dona de nada. Existe, tem algo na escola. Então eu vou usar o there is, ok? Eu vou colocar there is aqui? Não, eu vou inverter porque é uma pergunta, né? Is there? Is there? Is there a canteen? A canteen in his school? Is there a canteen in his school? Yes, sim, tem. Então, resposta: sim, tem. Yes, there is. Yes, there is. Ok, number 4. Number 4. Quantos computadores tem na sala de informática? Computadores, pessoal, dá para contar? Dá. Então eu vou usar o how many. How many computers? Quantos computadores tem? Como que eu vou falar esse tem? É o haver, né? A. Então, é plural, não é? São computadores, então é are, né? Inverti. Por quê? Porque é pergunta. Então ficou: How many computers are there? Quantos computadores tem? Aonde? In the... Por que é in? Que é dentro, não está dentro da sala, tá? In the computers room. How many computers are there in the computers room? Sala de informática. Quantos computadores tem na sala de informática? Ele fala lá, né? Tem mais de 30. Ele acha que tem mais de 30. Então eu vou colocar na resposta: tem mais de 30. Como que eu escrevo isso, pessoal? There are, tem, more. There are, tem, mais, né? More than 30. Mais de 30. Tem mais de 30. A próxima aí é: onde a professora do Bruce estava? Onde a professora do Bruce estava? Então, where, onde, né? Quem que é o sujeito da frase? Não é a professora do Bruce? Então o verbo to be vem antes dela. Então vai ficar: where was Bruce's teacher? Novamente, como que eu sei que é was e não were, pessoal? Vai na tabelinha. Se tem dúvida, volta na tabelinha. Quem que é a professora do Bruce? A professora do Bruce não é uma mulher? She. She combina com was ou com were na tabela? Was, né? He, she, it combina com was. She was, tá? Então, where was Bruce's teacher? Ah, ela estava em uma reunião, é isso? She was in a meeting. She was in a meeting. Próximo aqui. Is her name Alice? Or Alice? Tá? Is her name Alice? Então a gente pode usar uma resposta curta e depois falar o nome dela. O nome dela é Alice? No, it is not. Resposta curta aqui. Por que it? Porque eu estou falando do nome, né? O nome não é, ou seja, ele não é, né? Então, no,
It's not. It is Sheila. Alright? And the last one, people. E a última aí, pessoal. O que o Bob e a Vera estão fazendo, né? What are... Ah, você colocou is? Cuidado, né? Quem que é o sujeito, pessoal? De quem que tá falando? É o Bob e a Vera. Então, cuidado, tá? O Bob e a Vera. Se fosse só o Bob, seria is mesmo. Se fosse só a Vera, seria is também, né? He e she, né? Quem aqui é o sujeito da frase? O Bob e a Vera. Ah, então eu vou usar o are. Por quê? Porque o Bob e a Vera formam eles. They. They combina com is? Não, né? They combina com are. Então eu vou ter que usar o are nessa frase. What are Bob and Vera doing? O que o Bob e a Vera estão fazendo? A resposta vai ser o quê? They are talking. Eu nem escrevi aqui, tá? They are talking. O que é o verbo to talk? Conversar. Então eles estão conversando. They are talking. Ou contraído. They are talking. Por hoje é isso, pessoal. E temos tarefa. Obviamente. A nossa tarefinha aí é a última folha de vocês, tá? A última página aí. O Speak Out, ok? Quem conseguir imprimir e escrever, eu recomendo, tá? Imprime a folha e escreve, porque o lance, a gente aprende muito escrevendo, apagando, pensando. Eu recomendo escrever, mas se não dá para imprimir, faz no computador ou escreve no caderno, tá? Então a nossa tarefa aí é o Speak Out. O que a gente vai fazer? Eu quero que vocês façam o que está pedindo aí. Eu quero que vocês traduzam essas palavras pro inglês, né? Tudo que a gente já viu até aqui. Só que não traduz nessa folha. Traduz atrás da folha ou num caderno à parte, tá? Porque na próxima aula eu vou corrigir e depois eu quero que vocês falem. É lógico que eu não vou ouvir, mas eu quero que vocês falem sem ler. Sem ler a resposta. Eu quero que vocês vejam a primeira, por exemplo. Você está cansado? Você já viu, eu já corrigi, né? Como que você vai falar em inglês essa frase, essa pergunta? Como você vai perguntar? Você está cansado? Sem olhar na folha, para exercitar mesmo, tá? Quando você for conversar com alguém em inglês, você não vai ter muito tempo de... Deixa eu olhar no meu caderno aqui, o que você perguntou? Não, você vai ter que pensar rápido, né? Então essa é a ideia do Speak Out, você pôr para fora, tá bom? Então é isso, pessoal. We can call it a day. See you next class.